Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Me chamo Gabriel Kemer, seu Chief Intelligence Officer. E aqui no canal a gente fala sobre negócios, inovação, tecnologia, como implementar isso no seu dia a dia da sua empresa e faturar cada vez mais, né? Então eu esbarrei com um artigo aqui no LinkedIn que eu achei bem interessante. A gente está traduzindo aqui a parte, ele é em inglês, tá? E aí fica engraçado, fica um problema bem declarado, é um problema meio resolvido, mas a versão dele em inglês, a problem well defined is a health problem solved. Então é bem interessante também interessante essa forma de abordar. Quanto melhor a gente definir um problema, melhor a gente consegue resolvê-lo, tá? Então a gente vai ler esse artigo aqui rapidamente. É um artigo muito bom se você é empresário, se você é empreendedor, porque vai trazer uma outra visão, uma outra perspectiva sobre problemas, né? A gente que é empreendedor, nós somos solucionadores de problemas. Nós não somos bombeiros para ficar apagando incêndio, tá? Mas nós somos verdadeiros solucionadores de problemas, assim como os programadores também. Eu sou programador e posso falar isso. Então vamos ler aqui o artigo, está traduzido, então se tiver algum erro aí de concordância, é por causa da tradução. A clareza é fundamental quando se trata de entender e resolver um problema. Como sempre sabe o Charles Catherine sabia, engraçado isso. Um problema bem afalado está meio resolvido. Ou seja, um problema bem definido está meio resolvido. Em outras palavras, se você puder criar uma descrição clara e concisa do problema, então você está meio caminho de encontrar uma solução. E isso é muito verdade. Às vezes a gente não tem clareza nem do problema que a gente está tendo e a gente quer arrumar logo uma solução para esse problema. No método cartesiano, a gente divide esse problema em pequenas unidades, essas unidades menores ainda, e vai subdividindo isso em tarefas para conseguir chegar no detalhe, para aí sim a gente começar a buscar uma solução. Então se encaixa bastante com esse artigo, porque se você realmente tem um problema bem definido, você já está com ele meio resolvido, né? E ele continua aqui. Descobri minha própria vida e carreira que a maioria dos problemas não são tão grandes ou tão complicados quanto eu poderia ter pensado. Assim que dediquei um tempo para contemplá-los e declará-los claramente. Outra citação relevante é de Albert Einstein. Se você não pode explicar simplesmente, então você não entendeu o suficiente. Então, se você não pode explicar de uma forma simples o seu próprio problema, você não conseguiu entender o suficiente. E isso é muito interessante. Então, se você tem um problema que você não consegue nem definir ele muito bem, nem explicar ele muito bem, sinal que você não entendeu o problema que você tem que conseguir primeiro entender o problema para você poder defini-lo e aí sim você conseguir buscar a solução. Por exemplo, nós empreendedores, estou com problema de marketing, um problema de venda, minhas vendas caíram. As vendas caíram porque você está com um brain fraco, porque você está com uma equipe comercial que não está sendo eficiente, porque você não está captando leads, uma quantidade de leads eficiente. Então, tudo isso pode influenciar ali na tua resposta. Por isso que a gente tem que definir muito bem qual é o nosso problema para a gente poder conseguir chegar na nossa solução. Portanto, o verdadeiro segredo para resolver problemas rapidamente é entender completamente o problema. Mas como você chama esse estado de compreensão? A resposta é simples. Divida o problema em pedaços gerenciáveis e em seguida aborde cada pedaço, um de cada vez. É como resolver um quebra-cabeça. Com certeza pode parecer assustador no início, mas se você assumir cada peça gradualmente, logo se torna mais fácil montá-las em um todo coeso. Exatamente o que a gente falou sobre o método cartesiano. Então você vai dividindo em pequenos problemas, fica fácil de você conseguir resolvê-lo. Então ele dá 3 passos para você seguir e ajudar a focar o seu pensamento. Primeiro, identifique o problema específico em questão. Faça a si mesmo perguntas como: qual é o verdadeiro problema? Essa é uma excelente pergunta. É uma circunstância ou uma emoção que precisa ser abordada? A clareza aqui é fundamental. Quanto mais preciso e específico você puder trazer sua declaração sobre o problema, mais fácil será trabalhar em direção a uma solução. E muito importante, você não tem que ter medo de definir o seu problema. Pode ser uma pessoa, pode ser um processo, pode ser dinheiro, pode ser marca, pode ser brand, pode ser N coisa. Você não pode ter medo de definir o seu problema. Isso é fundamental para você. Segundo ponto, declare o problema em uma única frase. Isso é interessante. Se você puder resumir o problema em uma única frase, será mais fácil pensar em maneiras possíveis de resolvê-lo. Então quebra ele em pequenas partes, essa pequena parte você define em frases, e aí você vai quebrando em pequenas partes, define em frases, e você vai conseguir resolver da melhor forma. Seria como reforce o problema de forma diferente de 4 ou 5 maneiras, né? Faça 4 ou 5 afirmações diferentes para você conseguir identificar o problema. Use palavras e frases diferentes para tentar expressar a mesma ideia. Isso ajudará você a entender qual é realmente o problema e como ele pode ser abordado de vários ângulos.
Por exemplo, se você inicialmente declara o problema como minha equipe não está trabalhando bem em conjunto, tente reformulá-lo para a falta de comunicação dentro da minha equipe está causando atrasos. Isso é muito interessante, essa perspectiva. Ao tomar esse passo, você terá uma compreensão muito melhor do que está causando o seu desafio e poderá encontrar soluções mais rapidamente. Então, da próxima vez que você se deparar com um problema, não se esqueça da sabedoria atemporal de Charles Catherine. Um problema bem definido está meio resolvido. Clareza e compreensão vão muito longe. Então esse foi o nosso artigo, espero que você tenha gostado e tenha dado clareza de como você vai resolver os seus problemas. Não se esqueça de curtir esse vídeo para chegar em mais pessoas, se inscrever aqui no nosso canal, comentar o que você achou aqui do vídeo, comentar sugestões de conteúdos aqui pra gente, tá? Aproveita e me segue lá no LinkedIn, é Gabriel Kemmer, Kemmer, e eu vejo você no próximo vídeo.